Caro espectador, este episódio aborda uma história de crime real que, por isso, pode conter narrativas intensas e potencialmente perturbadoras. As informações compartilhadas aqui incluem temas como violência gráfica, abuso e trauma. Tais conteúdos podem ser sensíveis e desencadear reações emocionais. Por favor, esteja ciente desses elementos antes de prosseguir. Se você sentir que esses tópicos podem ser desconfortáveis, pule o episódio e lembre-se que o seu bem-estar é prioridade. E se precisar de apoio emocional, considere buscar recursos disponíveis, como linhas de ajuda ou auxílio de profissionais de saúde mental. Agradecemos sua compreensão e respeitamos sua escolha individual ao consumir o conteúdo a seguir. Se optar por ouvir este episódio, faça-o com consciência e cuide de si mesmo. Atenciosamente, espíritos do além. Quantas vezes já ouvimos uma história sobre uma seita dos anos 60, mas suas ações são tão terríveis que seus feitos se perpetuam até a atualidade? Eu sou Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venham comigo porque hoje eu trarei uma história de crime real que envolve uma família muito macabra. Os assassinatos da família Manson. E como de praxe, eu já vou pedindo para vocês deixarem aquele like aqui no vídeo, e se quiserem dar uma força pro canal, vocês também podem se inscrever e ativar o sininho para receberem uma notificação sempre que sair vídeo novo por aqui. E se vocês tiverem amigos que curtem os tópicos trazidos pelo canal, eu também queria pedir para vocês compartilharem os seus vídeos favoritos com eles, mas só se vocês quiserem, é claro. E agora, sem mais delongas, vamos então ao caso. Para falar da família Manson, nós temos que contar a história do Charles Manson, o seu líder. E apesar de os crimes que ele perpetuou nos anos 60 terem levado o seu nome à infâmia, sua história criminal começou décadas antes, quando Charles Manson tinha apenas 14 anos. E para entender o que tinha o levado para esse caminho, nós temos que voltar para a década de 30. O No Name Maddox, como ele foi chamado durante as 2 primeiras semanas de vida, nasceu no dia 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio. E ele foi claramente a definição de escorpião, e vocês vão entender o porquê dessa afirmação no final do episódio. E para quem não se lembra, em 34, o mundo inteiro, mas principalmente os Estados Unidos, ainda sofria com a Grande Depressão de 29. Mas, apesar disso, a mãe do Charles Manson, a Ada, que tinha então 14 anos quando ele nasceu, entrou com um processo contra o pai biológico do Charles para receber uma pensão alimentícia em 1937. Isso não tem nada a ver com o episódio, mas eu achei super interessante trazer que o nome do pai biológico dele era Coronel Walker Henderson Scott. Então a Ada entra com o processo achando que ela ia receber uma pensão militar de coronel. Mas aí foi nessa que ela descobriu que o coronel tinha mentido pra ela e que ele não era militar de verdade. Só que, gente, na realidade, ele era coronel sim. Só que porque esse era o nome que a mãe dele tinha dado pra ele. E essa foi tão boa que o meu filho agora vai se chamar Comodoro. E como os pais dele se conheceram, Jéssica? Então, a Ada vinha de uma família evangélica super fervorosa que era membro de uma igreja americana bem famosa de cristianismo fundamentalista. E em busca de liberdade, ela fugiu de casa aos 15 anos de idade e começou a viver com um grupo onde ela conheceu o coronel. Coronel mesmo. E juntos, eles cometiam pequenos delitos e usavam drogas pesadas, e isso desde o primeiro encontro. E o coronel, que era casado, abandonou a Ada quando ele descobriu que ela estava grávida. Mas, apesar disso, ela continuou sua vida no crime e usando drogas enquanto estava grávida e procurando por ele. Foi então que em uma dessas noites de farra ela conheceu o William Manson, que, sendo uma pessoa gente fina, acabou se casando com ela e assumindo o filho, mesmo sabendo que não era dele. No entanto, a Ada continuou cometendo vários crimes, de novo enquanto grávida, o que a levou à prisão, onde então ela deu à luz. Após ganhar liberdade condicional quando Charles Manson tinha apenas 5 meses, ela foi morar com o marido, mas continuou saindo e negligenciando o bebê, o que afetou o desenvolvimento do Charles e levou o William a deixá-la após descobrir que ele estava sendo traído.
E por negligenciar, eu quero dizer que ela literalmente deixava o bebê com estranhos e por vezes sozinho no berço enquanto ela saía para festas à noite. E por isso, ela e o filho foram morar com a Nancy. E graças à pensão que a Ada recebia do coronel, economicamente falando, nada nunca faltou. Só que a Ada logo se mudou novamente com o Charles Manson porque a mãe dela forçava todo mundo que estivesse morando sob o seu teto a ser evangélico fervoroso. Então, eles tinham que ir para a igreja todo domingo, não podia xingar, tinha que fazer estudo bíblico e tudo isso. E a Ada pode até ter se mudado com o Carlito, mas ela continuou deixando com a avó sempre que saía e às vezes ela ficava fora por semanas. O bebê sempre chorava de saudade da mãe e apenas passados vários dias é que ele se acostumava com a avó. Mas aí a mãe voltava e recomeçava esse ciclo de abandono e resgate que impactou profundamente o Charles Manson. Mas quando ele tinha 4 anos, a Ada foi presa novamente e dessa vez por roubo e agressão juntamente com o irmão dela, que era o seu parceiro de crime, literalmente. Com isso, o Manson foi então morar com uma tia que o criou bem e ofereceu algum equilíbrio para a vida dele, sendo este o único período estável da infância do menino. Porém, nem tudo eram flores. E isso porque a cidade de McMacken, no estado de West Virginia, no sul dos Estados Unidos, sim, o sul sobre o qual eles fazem aqueles filmes de segregação, né? Então, McMacken, que foi a cidade onde ele morou durante essa época, era habitada só por pessoas brancas, que não sei se você entendeu ainda, mas eram super racistas do tipo Ku Klux Klan. Além disso, essa cidade também era majoritariamente evangélica, e por ter crescido ali com essa idade na qual 85% do desenvolvimento cerebral de uma criança ocorre, o Charles Manson cresceu achando que o papel do homem era trabalhar para sustentar sua família, beber exageradamente e ser o pater familias, e que as mulheres só foram feitas para servir ao homem. E ainda de brinde, ele cresceu achando que a raça branca era superior, né? Já que isso era o que ele via não apenas na casa da tia, mas na cidade inteira. E quando Charles Manson entrou em idade escolar, aos 5 anos de idade, ele era bem desnutrido, provavelmente porque ele tinha sido super negligenciado enquanto era bebê, né? Então, ele tinha uma estatura de uma criança de apenas 3 anos. E o pior é que o Manson foi colocado na turma da pior professora de todas, que toda a cidade conhecia por ser super dura com seus alunos. O apelido dela era literalmente um monstro do jardim de infância. E essa professora era um amor. Não apenas ela colocou o menino no fundão, como também ficou mencionando várias vezes durante a primeira aula, para todos os alunos, que ele não tinha pai e que a mãe dele estava presa. Essa daí com certeza tirou 10 em psicologia da educação e didática, né não? O Manson, obviamente, não fez nenhuma amizade e ainda por cima acabou levando uma porrada de vários meninos após a aula. Ele voltou para casa chorando e com as roupas rasgadas da surra, e ao invés de consolá-lo, o tio decidiu castigá-lo para ensinar o menino a não chorar e lutar de volta. Mas o castigo não foi físico e consistiu, na verdade, em fazer o Manson ir de vestido para a escola no dia seguinte. Em 1942, a mãe do Manson sai da prisão, mas só vem buscá-lo no ano seguinte, já casada novamente. A Ada, instável como sempre, não estava lidando bem com a criação do filho, que, com 9 anos de idade, estava agora entrando na fase da pré-adolescência e estava se comportando muito mal, em parte devido à sua criação tumultuada. A Ada começou a culpar o garoto pelas constantes brigas que ela tinha com seu novo marido, o Louie. Em vez de buscar um divórcio ou tentar criar o filho sozinha, ela falou para a mãe dela que o Manson era uma criança ruim e com um passageiro sombrio. E quando ele completou 13 anos, ela decidiu então enviá-lo a um internato positivista no estado de Indiana. Claro que isso não aconteceu do nada. A Ada era a única pessoa da casa que estava trabalhando porque o marido dela só vivia sendo demitido por ser alcoólatra e o Charles realmente tinha se tornado uma espécie de delinquente juvenil igualzinho à mãe dele. E ele começou a aprontar tanto que acabou sendo expulso de 3 escolas diferentes e tudo isso foi então o que precipitou a decisão da Ada. Mas assim como raça negra, ela aprenderia que era tarde demais. Os docentes do internato diziam que o Charles Manson tinha uma mania de perseguição e mentia compulsivamente. Porém, devido ao alto custo do colégio, ele ficou apenas 1 ano por ali e voltou para casa aos 14 anos. Mas a situação familiar não melhorou, levando o Manson a fugir de casa naquele mesmo ano.
E ele, assim como a mãe, fugiu de casa na adolescência, mas ao contrário dela, ele alugou um quarto em uma pensão e se sustentava seguindo a vida no crime, com pequenos furtos e engabelamentos. Na verdade, isso foi exatamente igual à mãe dele, mas ok. Mas saca só a hipocrisia. Quando a mãe dele descobriu sobre os crimes, ela denunciou o filho para a polícia e ele foi encarcerado em Boys Town, que era um centro de detenção juvenil barra pesada que ficava em Omaha, no Nebraska. E agora é o seguinte, tem um aviso de gatilho porque eu vou falar sobre algo muito desconfortável. Então pula aí uns 30 segundos se você for sensível a abuso. Lembra que eu falei que ele sempre foi super baixinho e magrinho? E nessa época ele só tinha 14 anos. Então, o que vocês acham que aconteceu com ele na cadeia? Justamente isso que vocês estão pensando, mas que eu não posso falar por causa do YouTube. E isso por diferentes garotos mais velhos e várias vezes dentro de um período de apenas 3 dias, porque depois disso ele foge de Boys Town. Só que aí, alguns meses mais tarde, ele é preso de novo em Illinois por ter assaltado um mercado e é enviado para outro centro de detenção juvenil, dessa vez em Plainfield, Indiana, onde a mesma coisa continua acontecendo. O Manson fugiu mais 18 vezes dali, o que levou o estado a enviá-lo para a Escola Nacional de Treinamento para Meninos em Washington, D.C. Lá, ele começou a fingir que era mentalmente insano para assustar os outros detentos, o que funcionou, porque eles passaram a ter muito medo dele. Aos 18 anos, ele foi então transferido para uma outra penitenciária em Plainfield, de novo, Indiana, onde ele permaneceu até completar 20 anos. Moisés! Não consegue, né? E foi lá que ele começou a manipular grupos de detentos e abusar de outros presos mais jovens, da mesma forma que tinham feito com ele, né? Hipócrita igualzinho a mãe, não é mesmo? Mas enquanto isso, pros guardas, ele se passava de bonzinho. Após sair de Plainfield, o Manson então voltou para casa da avó, que sempre tinha o tratado bem, mas na casa dela ele tinha de frequentar a igreja com ela todo domingo, o que de novo reforçou sua crença de que as mulheres devem servir aos homens e que para encontrar Deus é preciso se desprender de valores materiais. Nessa época, ele começou a trabalhar como mecânico e conheceu a Rosalie, de apenas 15 anos, na igreja. E eles começaram a namorar e logo se casaram. A Rosalie descobriu que o Manson, além de consertar carros, também os roubava, mas decidiu dar uma chance para o casamento. O Manson continuou na vida de crime e, dentro de 6 meses, para piorar, a Rosalie engravidou. Foi então que o casal se mudou para a Califórnia, achando que a mãe do Manson iria ser de ajuda na criação do neto, porque ela foi uma mãe excepcional, né? Mas eles deviam ter continuado com a avó, mas ok. E, gente, qual a melhor forma de atravessar o país até a Califórnia, se não isso mesmo, com um veículo roubado? E, na estrada, o Manson e a Rosalie foram então parados pela polícia. A Rosalie não sabia que o carro era roubado, mas começou a suspeitar depois que ela notou o comportamento do Manson. Mas, com a sua lábia, ele convenceu o policial de que ele havia perdido os documentos do veículo e que ele providenciaria novos assim que chegasse na Califórnia. Esse é bom de lábia. Pois é. Meu pai também é escorpião e vira e mexe, ele sempre consegue umas casquinhas pra gente de graça no McDonald's, só falando com os atendentes. Ó, mas shhh. Pai, beijão, te amo. E só pra você saber, os escorpianos são tudo gente fina. Eu mesma não tenho nada contra esse signo. Isso daí, ó, tudo intriga da oposição, viu? Bem, no entanto, ao chegar em Los Angeles, o Manson foi novamente parado um dia enquanto procurava emprego com o mesmo carro. Mas dessa vez, sua desculpa não colou. Ele foi preso e ficou encarcerado por 3 meses, sendo posteriormente liberado em liberdade condicional. Mas aí, ele continuou roubando carros em Los Angeles. Hashtag GTA, hashtag GTA San Andreas, hashtag GTA V, agora é Los Angeles, meu amor. Bom, o Manson foi preso novamente e quando seu filho nasceu, ele ainda estava na cadeia. A Rosalie, com então apenas 17 anos, pediu o divórcio. E o Manson foi solto apenas aos 26 e ainda tentou se reconectar com a Rosalie, que nessa época já estava grávida do seu novo marido e vivendo tranquilamente com sua nova família. O Manson, seguindo o exemplo da mãe, continuou na vida do crime e deixou a ex-mulher e o filho para trás. Pelo menos ele teve essa decência, né? Durante suas várias passagens pela prisão, o Manson fez amizade com diversos bandidos, incluindo cafetões que o ensinaram a manipular meninas vulneráveis. Ele também aprendeu filosofia, teve aulas de violão, compôs canções
e se tornou obcecado pelos Beatles. Sim, ele acreditava que as músicas deles continham mensagens subliminares direcionadas ao Charles Manson. Vaidoso esse moço, né não? Como se os Beatles soubessem quem ele era, mas ok. Além disso, por alguma razão, enquanto ele estava preso na cadeia em San Pedro, alguém da prisão achou que seria uma excelente ideia trazer o autor de um livro chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para dar uma série de palestras para os detentos. E adivinha quem ficou super empolgado com a ideia, gente? O Charles Manson, que inclusive se destacou nessas aulas. Liberado em 67, em plena era do movimento hippie e do rock psicodélico, o Manson se mudou para São Francisco, onde ele conheceu muitas pessoas da indústria musical e até chegou a gravar algumas canções e compor uma das músicas dos Beach Boys, Never Learn Not to Love. Mas sua carreira musical não decolou. Então, ele partiu para o plano B, virar líder de uma seita hippie. E usando do seu charme, carisma e habilidades de manipulação, ele atraía jovens vulneráveis e especialmente aquelas com problemas familiares. Aí vocês me perguntam, nossa, Jéssica, mas como ele fazia isso? Ele tinha poderes especiais ou alguma coisa do tipo? Então, gente, além dele ser escorpião, ele também tinha aprendido na cadeia a literalmente manipular pessoas naquele seminário revigorante, lembra? Então, basicamente, ele sempre encontrava as meninas e mais tarde as pessoas mais traumatizadas e sem autoestima que ele pudesse encontrar, e essas pessoas, então, eram mais propensas à sua manipulação. E assim começou a família Manson. E sempre que ele introduzia um novo membro à sua família, o Manson tirava dessa pessoa o que ele chamava de travamento, que é basicamente a socialização da pessoa, ou seja, os valores que nós adquirimos dentro da sociedade. Ele também afastava os membros de coisas que ele não gostava, o que ele apelidou de desligamento. E ele servia para essas meninas e meninos que estavam quase sempre em idade adolescente como um tipo de figura paterna. Então, ele acabava desenvolvendo um poder muito grande na vida dos seus seguidores. Mas ele tratava as garotas como se elas fossem posse dele, porque lembra que as mulheres só serviam, né, para servir os homens, mas ok. E conforme o grupo foi crescendo, ele passou a realmente se tornar uma espécie de cafetão. E todas as suas seguidoras se submetiam a ter relações sexuais não apenas com ele, mas com quem ele quisesse. A princípio, isso acontecia da seguinte maneira: ele seduzia uma menina e para que ela ficasse com ele, essa era a condição. Só que aí, quando elas já estavam envolvidas com a família de uma forma que elas não podiam simplesmente largá-lo do nada, o Charles Manson começava com as agressões físicas e forçava essas meninas a se submeterem a ele e a outros. Outra coisa que ele fazia era espalhar as ideias dele pro grupo e, com o tempo, todos os seus seguidores não apenas passaram a pensar como ele, mas também a agir da mesma forma. E há relatos de pessoas de fora do grupo que diziam que era como se todas as pessoas da família estivessem atreladas ao Manson mentalmente. E mesmo quando o Manson não estava por perto, eles falavam e faziam o que ele queria. Em março de 68, o Manson e sua seita de então 9 meninas e 5 meninos se mudam para um rancho em Santa Susana, onde ele fundaria uma comunidade hedonista. Esse rancho era usado como um set para filmes de faroeste desde a década de 20, e inclusive a série Bonanza foi filmada lá. Mas a popularidade do rancho para filmes foi caindo e em 1960 nenhum filme era mais filmado ali. Quando a família Manson chega ali no rancho, o proprietário já estava bem velhinho, débil e cego, e foi aí que o Manson então ofereceu uma das suas seguidoras para cuidar da casa do idoso e também do próprio proprietário, se é que me entendem. E em troca, todos os seguidores morariam ali de graça. E na seita, as teorias que ele espalhavam eram uma mistura do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, com cientologia, cristianismo, machismo, racismo, letras das músicas dos Beatles e uma pitada de ficção científica. E incrivelmente, a cada dia a família crescia ainda mais. Ele dá LSD para todo mundo e depois eles sentarem num círculo, onde então ele falava essas ideias nada a ver. Dentre as doutrinas estava a de que o Charles Manson era o
quinto Beatle, em uma missão temporariamente afastado dos seus amiguinhos ingleses, e também a blasfêmia de que ele era Jesus Cristo e de que, por isso, todos os seguidores dele deviam segui-lo sem duvidar de nada que ele falava. Em pouco tempo, a ideia de uma guerra de raças iminente começou a ser doutrinada pelo Manson, uma teoria que ele chamou de Helter Skelter, que é o nome de uma música dos Beatles que fala sobre o caos no mundo. Mas, como ele era o quinto Beatle, na cabeça dele, ele achava que a música tinha sido feita para que ele preparasse o fronte de guerra juntamente com as forças que ele ia liderar nessa guerra. E foi aí que eles começaram a adquirir, nem sempre de forma ilegal, armas e mais armas e transformaram um rancho em um acampamento militar, basicamente, onde os membros da família eram treinados diariamente. Eles também planejaram rotas de fugas para o deserto e ele começou um rodízio de guardas no rancho. Quando toda essa preparação terminou, o Manson decidiu que era hora de começar a guerra. E como? Com assassinatos extremamente brutais de cidadãos modelo da sociedade californiana e a organização da cena do crime de forma a fazer com que a polícia achasse que essa matança toda tinha sido cometida por pessoas afrodescendentes ou por imigrantes não caucasianos. O plano dele é que a sociedade e até mesmo a polícia ficassem bravos com os assassinatos, o que então desencadearia uma guerra de raças. E quem ele achava que ia ganhar a guerra? Errou quem falou os brancos, porque, na verdade, ele achava que os negros e os imigrantes venceriam e que após eles dizimarem os brancos, sem saber o que fazer, o Charles Manson sairia do deserto com seus seguidores e dominaria a população negra, né, que seguiria suas ordens como seus seguidores, porque ele era tão mais inteligente do que o resto do mundo. Sim, gente, ele dizia exatamente isso para os seguidores dele. Vaidoso, né? E olha, longe de mim criticar pessoas que passaram por lavagem cerebral dentro de uma seita, mas assim, veja bem, né? Essas pessoas são meio sem noção. Na verdade, eles passavam grande parte do seu tempo drogados e sendo doutrinados pelo Manson. Independente disso, eles são um pouco sem noção, né? Porque eles achavam que essa teoria toda fazia todo sentido. E no dia 9 de agosto de 69, Patricia Krenwinkel, Charles Tex Watson, Susan Atkins e Leslie Van Houten, a pedido de Manson, roubaram e assassinaram todas as pessoas presentes no número 10.050 da Cielo Drive, em Los Angeles. Aí você me pergunta, nossa, Jéssica, mas por que essa casa? É que ele já tinha ido a uma festa naquela casa e sabia que o Roman Polanski é que morava ali. Sim, o Roman Polanski, diretor do Bebê de Rosemary. Eu tenho pra mim que o Manson não gosta muito de filmes de terror, não é mesmo? Mas assim, lembra que eles estavam buscando cidadãos modelo? Então, o Polanski era casado com uma atriz que estava começando, mas que estava meio em ascensão no cinema naquela época e que muitos acreditavam que seria a próxima Marilyn Monroe, a Sharon Tate, que estava grávida de 8 meses e meio naquela época. Só que o Roman estava viajando para a Europa nesse dia e a Sharon estava então com visitas para fazerem companhia para ela em casa. E as suas visitas incluíam a filha do barão de café americano, Abigail Folgers, e o namorado dela, o Wojciech Frikolski. Sim, meu marido teve que me treinar 85 vezes em off aqui só pra eu dizer o nome desse cidadão de primeira, né, gente? Mas deu certo. De primeira. Mas enfim, o casal combinou com a Sharon que eles ficariam ali na casa até que o Roman voltasse da Europa. Mas naquele dia especificamente, também o Jay Sebring, cabeleireiro das estrelas, e o amigo dele, Jay Parent, também estavam visitando a Sharon. Do lado de fora, na rua, às 23 horas, o Manson e seu bando chegam em um carro. Só saíram a Susan, a Leslie, a Patricia e o Tex. Ali estava também a Linda Kasabian, que preferiu ficar no carro com o Manson enquanto os outros cometiam o Helter Skelter. E agora pula aí uns 30, 45 segundos, porque eu vou descrever como os policiais encontraram a cena do crime. Todas as vítimas foram esfaqueadas repetidamente, dezenas de vezes. O Tex era o único com uma arma de fogo e o Wojciech e o Steve foram os únicos baleados. E o Steve, coitado, foi a primeira vítima só por estar no lugar errado, na hora errada. Ele estava dentro do carro do lado de fora da residência esperando pelo amigo, o Jay, e ele foi morto enquanto dormia dentro do carro. Ao entrarem na casa, o Tex acordou Jay Sebring, que cochilava no sofá, e disse: "Eu sou o diabo e estou aqui para fazer o trabalho dele." E naquele momento eles já anunciaram o assalto e também anunciaram que iriam tirar as vidas de todas as pessoas presentes ali. Nesse momento, a Abigail corre para o quarto e pega todo o dinheiro que ela tinha na sua bolsa e entrega ao bando, mas foi aí que ela recebeu a primeira facada. Ela tentou fugir e só conseguiu chegar até o jardim da frente, onde recebeu mais várias facadas.
O Wojciech, abalado com a situação, levou 51 facadas ali mesmo na sala de estar e 13 pauladas bem fortes na cabeça. Enquanto o amigo era atacado, o Jay tentou fugir e também só chegou até o jardim, onde ele foi morto e esfaqueado inúmeras vezes. A Sharon foi a última a morrer e antes disso ela pediu para que eles a levassem de refém e esperassem 2 semanas quando então o bebê nasceria e só depois a matassem. Porém, eles a esfaquearam 16 vezes e penduraram seu corpo morto numa viga da sala com uma corda esticada que também estava amarrando o corpo do Wojciech. Ao saírem da residência, o bando do Manson usou o sangue das vítimas para escreverem Pig na porta de entrada. Pig significa porco em inglês e é usado como uma palavra de baixo calão para designar policiais, principalmente dentro de comunidades negras. O Charles Manson tinha falado para eles que esses crimes precisavam denotar muita raiva e violência para que eles pudessem então se passar por um crime de ódio, né? Para que a polícia então acreditasse que eles tivessem sido cometidos por negros e ou imigrantes que mataram essas pessoas violentamente. O que eu acho incrível é que na cabeça dele, os policiais, só pensariam, isso daí tá com cara que foram os negros e os imigrantes, juntos. Aí o outro policial, mas cara, qual que você acha que foi a motivação? Aí o primeiro policial só fala assim, porque eles são negros e imigrantes, óbvio. Na boa, só sendo mesmo muito mais inteligente do que o resto de todos nós pra entender essa lógica aí, né? O bando, mas principalmente a Susan, já de volta ao rancho, comentaram com todos que eles só cometeram alguns dos atos macabros que eles tinham planejado fazer, porque eles não tiveram tempo. E no dia seguinte, em 30.301, Moisés! Não consegue, né? Waverly Drive, também em Los Angeles, o Lino e a Rosemary LaBianca, donos de vários supermercados, tiveram o mesmo destino. O Manson escolheu aquela casa ao acaso e decidiu preparar ele mesmo o passo a passo dos assassinatos, porque na noite anterior, 2 das vítimas quase tinham conseguido escapar e ele ficou pé da vida. O Manson entrou na casa sozinho pela porta dos fundos que estava destrancada, enquanto as vítimas estavam dormindo, e já na sala ele encontrou o Lino dormindo no sofá com a TV ligada. O Manson apontou uma arma para ele e o amarrou. Ele perguntou ao Lino se tinha mais alguém ali na casa e foi em direção ao quarto, fazendo o mesmo com a Rosemary e trazendo-a para a sala. Quando os dois estavam amarrados, ele cobriu as suas cabeças com fronhas e foi chamar o Tex, a Susan, a Patricia e a Leslie para matarem eles, né? Porque ele mesmo não participou de nenhum dos assassinatos, nem no Cielo Drive e nem em La Bianca. E na verdade, a única pessoa que o Manson participou mesmo ativamente do assassinato foi o Gary Hinman, que era um músico associado, mas que não fazia parte da família Manson. De novo, aviso de gatilho, pule de 30 a 50 segundos se você for sensível. No caso do Gary, foram Bob Bussoyle, a Susan Atkins e a Mary Brunner que o ajudaram a cometer aquele assassinato. E o Manson só cortou, ou melhor, dilacerou, o rosto inteiro do Gary, quase amputando a orelha do músico no processo. E tudo isso enquanto Bob apontava uma arma para o Gary. Depois de matarem da mesma maneira como eles tinham feito nas outras cenas do crime, o Bob escreveu "política de porcos" na parede e deixou uma marca de uma pata ensanguentada ali para incriminar os Panteras Negras. Quando o bando chegou dentro da casa dos LaBianca, eles esfaquearam a Rosemary 41 vezes e o Lino mais de 50. E não satisfeito, eles talharam com um garfo a palavra guerra na barriga do Lino. Nas paredes e na geladeira, eles escreveram "levante", "morte aos porcos" e "helter skelter", de novo com o sangue das vítimas. Enquanto isso acontecia, o Manson levava mais 2 meninas do seu bando para matar um outro ator. Mas quando elas chegaram na casa deles, elas bateram na porta errada e nenhum crime aconteceu, graças a Deus. E depois disso, eles pararam com os crimes de assassinato. E em outubro daquele ano, o Manson e alguns dos seus seguidores foram presos em Baker Ranch, no Vale da Morte, sob a suspeita de roubo de automóveis. E logo depois disso, a Susan, que já estava cumprindo pena pelo assassinato do Gary Hinman, começou a se gabar na cadeia, que ela tinha matado a Sharon para os outros detentos. E então, entre outubro e dezembro de 69, todos os assassinos foram presos, interrogados e indiciados. O julgamento combinou os assassinatos de Cielo Drive
Drive e La Bianca e começou já em junho de 1970, no ano seguinte. A menina que ficou no carro com o Manson, a Linda, acabou recebendo imunidade em troca do testemunho dela contra o Manson e contra a família Manson. E depois do julgamento, todos os envolvidos, com exceção da Linda, que tinha ganhado imunidade, e do Tex, que só foi julgado no final de 71, eles foram considerados culpados em 25 de janeiro de 71. E o Tex também foi considerado culpado, só que só mais tarde, naquele mesmo ano. E, para pesquisa desse caso, eu usei o Murder Inside, várias entrevistas com todos os condenados, o site All That Interesting e o episódio do podcast Ponto Final, da Tatiana Dano, que é minha jornalista e podcaster favorita. Inclusive, se algum dia você estiver vendo isso, beijo, você foi minha inspiração. Lembrando sempre que se você tiver algum relato sobrenatural ou de lenda urbana da sua cidade ou região que gostariam de compartilhar, vocês podem enviar um e-mail para espiritusdoalempodcast@gmail.com ou uma direct no Instagram em @espiritusdoalempodcast e ter sua história ou lenda contadas aqui. Eu já vou pedir de novo para você que está me assistindo até aqui, deixar o seu like nesse vídeo para ajudar o nosso canal e, se você também gosta dos nossos vídeos, eu queria convidá-los a se inscreverem no canal, ativar o sininho e compartilhar os seus vídeos favoritos com seus amigos que também curtem esses temas. Muito obrigada por terem me feito companhia até agora e até a semana que vem, quando eu volto com um caso mal assombrado só pra vocês. E até lá, lembrem-se, se for hippie, não siga o Charles Manson.